aqui a projeção perspectiva em termos da largura e da altura da janela de recorte, né? Lembra que eu comentei que é a janela de recorte que define... Deixa eu abrir a figura aqui. É a janela de recorte que está definida toda a pirâmide de visualização, né? Então, dependendo das proporções entre a largura e a altura da janela de recorte, eu tenho um outro volume aqui de visualização, tá? O meu frustum aqui vai ser completamente diferente, dependendo das proporções entre largura e altura da janela de recorte, tá? Então, a matriz de projeção perspectiva também pode ser gerada em termos da largura e da altura da janela de recorte, tá? Que é isso aqui que está indicando aqui, tá? Outra definição que é determinante é esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui dita quais são as proporções entre a altura e a largura da janela de recorte, tá? Então, eu também posso definir a minha projeção perspectiva em termos desse ângulo aqui da janela de recorte, tá? Então, aqui eu uso o ângulo e uso a largura, tá? Então, eu posso, então, definir em termos da... Desculpa, fugiu. Da proporção entre a largura e a altura da janela de recorte, tá? Ou eu posso definir em termos do ângulo, tá? Do ângulo e da altura, tá? E aí eu tenho essas duas, desculpa, do ângulo e do comprimento, tá? Da largura, tá? Então eu tenho aqui essas duas MPairs aqui que eu posso também calcular, tá? Vocês vão ver que lá no OpenGL existem diferentes formas de gerar a projeção perspectiva, tá? Uma delas é chamada uma função que chama glFrustum, que aí ela vai ser em termos desse ângulo e da proporção entre a janela de recorte, entre a altura e a largura da janela de recorte, tá? E a outra vai ser passando a largura e a altura, tá? Então aqui é a relação, né, a proporção entre a altura e a largura e o ângulo, e aqui vai ser, e a outra, que é a GL Perspective, você vai passar a largura e a altura, tá? Depois a gente vai ver isso, tá? Aqui só mostrando o que acontece com o ângulo, né? Ele determinando a janela de recorte, elas têm mesma largura, mas eu estou fazendo diferentes ângulos aqui, então isso modifica completamente a janela de recorte, tá? E uma forma da gente aplicar zoom in e zoom out na cena seria fazer isso aqui, tá? Tá lá, diminuir o ângulo do campo de visão, diminuir a janela de recorte, mover o ponto de projeção para longe do plano de visão, da zoom in, tá? E mover o ponto de projeção para próximo do plano de visão, da zoom out, tá? Então, depois a gente vai aplicar isso aqui no laboratório, tá? Como fazer zoom in e zoom out, tá? Bom, e aí... depois vocês vão ver que uma próxima etapa vai ser esse mapeamento aqui, né? Lembra que lá na projeção paralela a gente tinha uma etapa de normalização, tá? Então a gente vai ter essa etapa aqui, tá? E aí tem a questão do frustum oblíquo, tá? Depois vocês vão ver também como que a gente gera o frustum oblíquo lá no OpenGL. É quando não é perpendicular, essa linha que passa pelo centro da janela de recorte não é perpendicular ao plano de visão, tá? Ela foi um outro ângulo. Então a gente não tem o frustum simétrico, a gente tem o frustum oblíquo e isso tem algumas implicações na projeção, tá? Bom, depois tem a etapa de normalização, para a gente aplicar as rotinas de recorte. Isso eu não vou ver com vocês em detalhes, tá?